Oi pessoal, como é que vocês estão? 10 dias já de quarentena, hein? Ficar em casa sem poder sair, sem poder ver os irmãos. Apesar disso, eu espero que vocês tenham tido uma boa semana, uma semana de bastante leitura da Bíblia, porque agora vocês têm bastante tempo, e também muita oração. Importante nós orarmos muito nesse tempo, tanto para que Deus nos guarde, nos abençoe e nos proteja, e também para que Ele nos livre desse problema aí do coronavírus, tá certo? Vamos continuar o nosso estudo acerca do Deus que se manifestou no ministério de Elias. Isso é muito importante. Nós acompanhamos semana passada o comecinho do ministério dele e estudamos duas lições. Vocês lembram quais eram as lições? Deus manda o sofrimento, a primeira lição, e Deus protege do sofrimento. Enquanto dura o sofrimento, enquanto durou a seca lá em Israel, Deus protegeu o profeta Elias e também protegeu aquela viúva lá em Sarepta. Lembram? Eu esqueci de falar para vocês que eu esqueci de apontar aqui no mapinha onde ficava Sarepta, porque Deus, depois que o riacho secou, lembram lá do versículo 7 de 1 Reis 17, o versículo 7 diz que o riacho onde Elias bebia secou, e aí Deus disse, Elias, sai daí e vai para Sarepta. Então se você vê aqui no nosso mapinha, eu sei que tá um pouco difícil de ler, a gente está se aprimorando aqui ainda nas questões tecnológicas, então tenham paciência. Se você quiser os slides, eu posso enviar para você. Entre em contato comigo, pega o meu contato lá no site da igreja, www.igrejaredenção.org.br, pega o meu contato lá e eu mando os slides para você. Ou me manda um e-mail, pode ser por e-mail, por WhatsApp, você entra em contato comigo e eu mando os slides para você se você não estiver enxergando. O ideal é que você assista esses vídeos numa televisão grande, num tablet pelo menos, porque no celular fica pequenininho mesmo. Mas se você não tiver outro meio, não tem problema. O celular vai dar. Eu sempre vou falar para vocês o que está escrito, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas eu queria mostrar para vocês que Elias estava em Samaria, aqui onde está essa estrelinha. Ele foi lá e falou com o rei Acabe acerca da seca, a chuva que ia parar em Israel, no reino de Israel, o reino azul aqui, marcado em azul. E aí Deus falou para Elias se esconder. Por que se esconder? Nós vamos descobrir hoje por que Elias teve que se esconder. Porque a mulher de Acabe, lembram? A mulher de Acabe é uma mulher muito má, uma mulher pagã que adorava o deus falso Baal. Então, ela mandou matar todos os profetas de Israel. Todos aqueles que pregavam acerca do Deus de Israel, o nosso Deus, Jezabel mandou matar. Então, Deus falou isso, Elias, se esconda nessa região aqui, ó, do Rio Jordão. Ele veio mais para cá, perto do Rio Jordão. Então, Elias estava aqui em Samaria, depois veio para cá, e quando o riacho secou, Deus mandou ele lá para Sarepta, aqui em cima, nessa região aqui, ó. Nessa região que não está mais azul. Então, Elias saiu daqui e foi lá para cima, lá para Sarepta. Isso dá mais ou menos uns 200 quilômetros, umas 3 horas de viagem de carro. Se você for a pé, uns 2 dias inteiros sem parar. É bastante coisa, né? Mas Elias obedeceu, isso que importava. Elias prontamente obedeceu, ele foi inteligente, obedeceu o Senhor e isso lhe protegeu. Lembre-se dessas lições, nós vamos passar por elas hoje, tá bom? E aí, no término, depois que Deus multiplicou a farinha, o azeite daquela mulher, e Elias também, Deus ressuscitou por meio do pedido de Elias, o filho daquela mulher, depois de muito tempo, 3 anos e meio para ser mais preciso, Deus voltou a falar com Elias. Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 18. 1 Reis, no capítulo 18,
o versículo 1. Esse será o versículo na nossa lição de hoje. 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 1. Vejam aqui comigo. Muito tempo depois que Elias estava lá em Sarepta, aqui em cima, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias. No terceiro ano, vejam aqui, a seca durou 3 anos. É muito tempo? Eu acho que é bastante tempo, viu? A terra não deu mais frutos, os animais estavam morrendo de fome, as pessoas estavam morrendo de fome, porque não tinha alimento, não tinha água, porque não tinha chuva. A seca, ela faz isso. Mata todos os animais, todos os seres vivos. E 3 anos sem chuva é bastante tempo. Vejam aí, abriram a Bíblia? Estou lendo o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1. Abra sua Bíblia, não esqueça, se você não está sem Bíblia, pausa o vídeo, vai pegar uma Bíblia. É importante nós lermos o que está escrito na palavra de Deus, tá bom? Pausa o vídeo e vai buscar uma Bíblia, depois retoma. No terceiro ano, o Senhor disse a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Olha que legal, que notícia boa. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E aí Elias teve que fazer o quê? Elias teve que sair lá de Sarepta e voltar para Samaria. Elias teve que sair de Sarepta e voltar os 200 quilômetros. Não sei se ele foi andando, se pegou alguma carroça para poder percorrer todo esse, mas ele obedeceu. Elias sempre obedeceu o Senhor prontamente, sem perguntar, sem justificar, sem reclamar. Esqueci de pôr a setinha aí. Vejam aí a distância que Elias teve que percorrer. E, à luz do texto que nós acabamos de ler, nós vamos conversar aqui um pouquinho. Nós podemos retirar desse trecho, desse único versículo, nós podemos retirar a seguinte lição: Deus faz cessar o sofrimento. Primeira lição da semana passada, vocês lembram? Deus, ele envia o sofrimento. Deus manda o sofrimento. E ele mandou a seca lá no reino de Israel. Mas Deus protegeu, segunda lição, Deus protege do sofrimento, ou Deus protege ao longo do sofrimento, Deus nos protege. E a terceira lição, seguindo aí o ministério de Elias, é que Deus faz cessar o sofrimento. E ele fez cessar o sofrimento lá em Israel. E aí, o que nós podemos averiguar aí de primeira é que Deus faz cessar o sofrimento no momento que Ele quiser. Sim, Deus faz cessar o sofrimento quando Ele quiser, no tempo em que Ele achar devido. Isso é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque nós passamos por sofrimentos nesta vida. Nós oramos e clamamos e pedimos a Deus para fazer cessar o sofrimento, para acabar com a dor, seja nossa, seja dos nossos queridos. Mas Deus tem o seu tempo. Deus faz cessar, e nós vamos ver que Ele faz, porque Ele se agrada em nos abençoar. Ele faz cessar eventualmente o sofrimento na nossa vida. Mas Ele faz isso quando Ele quiser. Vocês lembram que a lição do ministério de Elias é mostrar que Deus é superior a Baal e que Deus controla tudo? Que Deus é soberano. Ou seja, Ele faz o que quiser, do modo como Ele quer, no momento em que Ele quiser e pelas razões que nós às vezes não descobrimos. Então, essas são as lições que nós podemos retirar desse versículo, que Deus disse muito tempo depois. A chuva poderia faltar só um pouquinho? Poderia. Deus, não vai haver chuva durante 3 meses. Seria um sofrimento? Seria um sofrimento menor. Nós já passamos aqui em São Paulo, principalmente, não sei de que região você está vendo isso, mas em São Paulo já passamos por tempos de estiagem muito grandes. Nós temos aqui as represas para nos ajudar a ter água.
mas já passamos por momentos sem chuva por muito tempo. Isso nos fez ter medo, sofrer, racionamento de água, tudo isso nos fez sofrer, nos fez ficar amedrontados. Mas aqui o texto diz muito tempo depois, isso demonstra que o sofrimento ali foi muito grande. E se você ver o versículo 2, diz que a fome era extrema em Samaria. As pessoas estavam passando muita fome, talvez morrendo, porque não tinham o que comer. Então, 3 anos sem chover é muito tempo. Mas foi esse o momento que Deus decidiu escolher para fazer cessar o sofrimento. Às vezes, Deus fala quando Ele vai fazer cessar o sofrimento. Quer ver? Lá no livro de Jeremias, Deus disse a Israel que durante 70 anos, o povo de Israel serviria como escravo lá na Babilônia. Durante 70 anos. Isso por quê? Por disciplina, por eles terem esquecido o Deus de Israel, por eles terem dado as costas para o Senhor. Então, durante 70 anos, esse era o tempo que ia durar o sofrimento deles. E ao fim, Deus ia fazer cessar o sofrimento e trazê-los de volta para a sua terra. Deus disse quanto tempo ia durar, mas nem sempre Ele faz isso. No entanto, nós devemos aceitar e saber que Deus é soberano. Deus faz o que quer no momento que Ele quiser. E vejam aí a segunda. Deus faz cessar o sofrimento da forma como Ele quiser. Quero que você preste atenção no versículo. No versículo diz assim: veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Por que Elias precisava se apresentar a Acabe? Por que isso? Por Deus não poderia fazer chover, começar a fazer chover? Ele não é o dono de tudo? Junta lá umas nuvens e faz chover sobre a terra. Por que precisava disso? Por que Elias precisava se apresentar a Acabe, e Acabe que estava matando todos os profetas de Israel, os profetas de Deus? Por que Elias precisava levar essa notícia? Essa foi a forma que Deus quis que o sofrimento cessasse. Elias precisava se apresentar para Acabe de modo que Acabe soubesse que era Deus que estava mandando a chuva. Lembram que eles acreditavam que Baal era o Deus da chuva? Baal, que era quem enviava a prosperidade através da chuva? Lembram disso? Pois é, os idólatras criam nisso, mas Elias precisava se apresentar a Acabe e, consequentemente, todo o povo ia saber que Deus, o Senhor de Israel, é quem enviaria a chuva e faria cessar o sofrimento. Isso é muito importante, porque às vezes nós não nos conformamos como Deus faz cessar o nosso sofrimento. O meu pai faleceu faz quase 5 anos. Meu pai era crente, um servo de Deus, eu me converti por meio da palavra dele e sempre me criou nos caminhos do Senhor. Mas ele faleceu faz quase 5 anos. E antes disso ele sofreu muito, a sua saúde muito debilitada por muito tempo, e eu fazia orações nesse sentido. Eu falava: Senhor, faz cessar o sofrimento do meu pai. Faz cessar. Cura ele. Cura o sofrimento do meu pai. Isso que eu queria. Eu queria que meu pai vivesse bastante tempo. Mas Deus atendeu a minha oração da forma que Ele quis. Como? Levando meu pai para junto de si. Deus fez cessar o sofrimento do meu pai e fez cessar o meu também, porque eu sofria muito vendo meu pai naquela situação de doença e de dor. Então, Deus fez cessar o sofrimento. Deus atendeu a minha oração. Como? Fazendo cessar o sofrimento do meu pai, levando ele. E hoje ele está lá no céu e um dia nos veremos novamente. Mas essa é uma outra lição. E por fim, você pode ver aí, pelas razões que Ele quiser. Deus faz cessar o sofrimento pelas razões que Ele quiser. Isso é importante porque nem sempre Deus fala as razões para nós. Nem sempre Deus nos dá
nos presta contas. Aliás, Deus nunca deveria nos prestar conta. Ele faz isso se Ele quiser. Nós às vezes ficamos nos perguntando por que isso aconteceu deste modo, por que isso está acontecendo assim, quais são os motivos. Mas Deus não precisa nos dar motivos. Nós devemos confiar nele e confiar nas suas razões. Razões que nós não entendemos muitas vezes. Razões que nós não vislumbramos ali na nossa frente. Talvez entendamos mais lá para frente na vida ou só quando nos encontrarmos com ele. É assim. Aqui a razão para Deus ter encerrado o sofrimento lá dos israelitas, do povo de Israel, era, primeiro, mostrar que ele é superior a Baal, essa é uma das razões, e segundo, Deus é misericordioso. Deus viu que a fome naquela terra era extrema, que o povo estava sofrendo. Deus viu isso e Deus agiu com misericórdia, demonstrando assim o seu caráter bondoso, o seu caráter compassivo. Eu sei que vocês gostam de palavras novas, então anotam aí. Um caráter de Deus, um atributo de Deus é que ele é compassivo, ele olha para nós e se compadece de nós, ele vê o nosso sofrimento e ele quer nos abençoar. Deus é assim e Deus faz assim várias vezes durante toda a nossa vida. Eu tenho aqui duas aplicações diante dessa lição que Deus faz cessar o sofrimento. A primeira aplicação aqui, muito importante para nós, é que nós devemos permanecer orando. Ore a Deus. Se você está passando por um momento de tribulação, de tristeza, de calamidade, de doença, de dificuldade financeira, de relacionamento, ore a Deus. Deposite a sua confiança no Senhor. Vocês querem saber como é que a chuva parou lá? Por que a chuva parou lá em Israel? Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago 5, 17 e 18. Vejam aqui qual foi um instrumento que Deus utilizou para que a chuva parasse lá em Israel. Tiago 5, abra sua Bíblia em Tiago 5, é Novo Testamento. Tiago lá quase no finalzinho, Tiago 5, 17 e 18. Vejam aí, leiam comigo. Elias, está falando de Elias aqui em Tiago, é Novo Testamento, bem depois que Elias morreu. Elias não morreu, pegadinha. Elias, vocês vão ver depois na nossa caminhada aqui, que Elias não morreu. Elias foi assunto aos céus, Elias foi arrebatado aos céus sem morrer. Então vejam aí, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou, olha só, com instância para que não chovesse. Elias orou para que não chovesse. Por quê? Porque o povo precisava de disciplina para se voltar ao Deus Israel. E aí? E por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha aqui, 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E orou de novo, Elias orou de novo, continuou orando. E o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Então nós devemos orar a Deus, confiando no tempo dele, na forma, no modo como ele nos atenderá e não necessariamente pedindo as razões, mas confiando de que ele é sábio, de que ele é bom e que ele se compadece de nós e nos abençoa. E o segundo é, aceite com alegria. Às vezes Deus responde, Deus faz cessar o nosso sofrimento, não da forma que nós queríamos. Deus, por exemplo, Deus restaurou Jó. Lembram que Jó sofreu bastante? Jó sofreu muito. E Deus restaurou a vida de Jó, praticamente melhorou 100% a forma como ele vivia antes. Ele restaurou o status quo de Jó. Na verdade, a Bíblia fala que ele teve muito mais. Deus o abençoou e ele teve muito mais do que ele tinha antes de todo o sofrimento que ele passou. Então, às vezes nós queremos ser assim, como Jó. Senhor, faz cessar o meu sofrimento e que eu prospere e tudo mais. Mas Deus não responde como nós queremos.
Deus faz cessar sim o nosso sofrimento. Por isso que nós devemos aceitar com alegria. Por quê? Porque Deus é soberano. Porque Ele faz o que quer, como quer, no tempo em que quer, pelas razões que quiser. Então, confie no Senhor, aceite com alegria. O Senhor é bom além de tudo. Ele é soberano, mas Ele é bom. Ele nos abençoa. Ele quer o bem dos seus filhos. Ele quer e faz o bem para os seus filhos. E o versículo de hoje, para decorar, é um versículo bem maior, tá? Eu sei que vocês são bem inteligentes. Versículo bem grande. Na verdade, são 3 versículos. Aqui era para ser 17, 18 e 19, tá bom? Vejam aí. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Essa aqui é a segunda parte lá das aplicações. Nós devemos aceitar com alegria. Por quê? Porque o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Nós não podemos contestar as coisas que Deus faz, de modo nenhum. Nós devemos nos submeter sabendo que Ele é justo em tudo que Ele faz. E Ele é benigno, Ele é bondoso, faz o bem em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Vejam aqui a oração. Olha a oração acontecendo aqui. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. Deus atende nossa oração, o nosso clamor e faz cessar o sofrimento. Deus nos salva. Salmo 145, 17 a 19. Essa foi a lição de hoje. Sabendo que Deus nos faz cessar o sofrimento no tempo em que Ele quiser, da forma que Ele quiser e pelas razões que Ele quiser. Qual a aplicação? Ore. Ore bastante a Deus. Suplique a Ele, porque Ele é compassivo. E aceite as circunstâncias que Ele impor, que Ele colocar sobre a sua vida, aceite com alegria, sabendo que o Senhor é bom e que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Legal? Até mais tarde. Nós vamos continuar a vida de Elias e vejo vocês depois. Tchau, tchau.